galera, beleza? Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai ver o concurso do Banco do Brasil, a questão da redação, né? Tô pensando em abrir uma turma aí. Vou explicar para vocês um pouco de como funciona o edital, ele falar de coisas básicas e depois chegar na redação, que é o nosso assunto principal, tá legal? Vamos lá, então. Olha só, etapa de qualificação, então técnica, avaliação de conhecimentos e redação, tá? Escriturário, nome de relacionamento, agente de tecnologia. E aí eles vão explicando aqui as micro-regiões, primeira etapa, né? Segunda etapa de caráter eliminatório, etapa constituída de provas objetivas, ou seja, então a gente vai ter, tá? A primeira etapa delas, aqui eu vou colocar uma canetinha vermelha para nós aqui, ó. Aqui, ó. Primeira etapa, então, o que que é, ó? Será feita a aplicação de provas objetivas, tá? Essa é a primeira etapa, que é as de marcar lá, as normais, tá? De caracteres eliminatório e classificatório e de prova de redação. E aí depois eu vou explicar para vocês por que elas estão separadas, né? Segunda etapa, de caráter eliminatório, tá? Então, primeira etapa constituída de provas objetivas. Quantas questões são? São 70 questões de múltipla escolha, ou seja, de marcar, tá? 25 questões de conhecimentos básicos e 45 questões de conhecimentos específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, totalizando 100 pontos. Cada questão apresentará 5 alternativas, A, B, C, D e E, e uma única resposta correta. Então, é uma prova de marcar normal, tá? As objetivas, que vai ter lá a questão, e aí a gente marca a alternativa que a gente acha correta, tá legal, gente? Então, até aí, tudo tranquilo, só que é de caráter eliminatório. Olha só, então. A prova de conhecimentos básicos, com valor total de 32,5 pontos, incluirá as seguintes disciplinas: língua portuguesa, 10 questões, com valor de 1,5 ponto cada, somando 15. Inglês vai ter 5 questões, somando 5 pontos, cada uma vale 1. Matemática vai ter 5 questões também, somando 1,5 cada uma vai dar 7,5 pontos. E atualidades do mercado financeiro também vão ter 5 questões, tá? Com valor de 1 ponto, somando 5, tá? Então, desses conhecimentos básicos que eles chamam, o que mais soma pontos, o que mais conta aqui é a língua portuguesa, tá? Com 15 pontos, logo em seguida a matemática, depois a língua inglesa e atualidades do mercado financeiro, cada uma vale 5 pontos, tá legal? A prova de conhecimentos específicos, então, vai ter um valor de 67,5%, né? Ou 67,5 pontos, é a que mais soma, então. O que vai cair? Probabilidade e estatística, 5 questões. Cada uma vale 1,5, então o valor total é 7,5. Conhecimentos bancários, 5 questões, cada uma vale 1,5, 7,5 também. E tecnologia da informação, cara, olha só, são 35 questões de tecnologia da informação. Um valor de 1,5 cada uma, somando 52,5 pontos, cara. Essa aqui é a que mais soma no concurso, tá? Tecnologia da informação. E aí, lá no edital, vocês vão encontrar os conteúdos que vão cair bem no final, no anexo, tá? Nós não vamos falar dele agora, porque não é esse o meu intuito de falar sobre a prova no geral, tá? Eu vou falar sobre a prova no sentido relacionado à redação, tá? Que é o que eu quero chegar aí, beleza? Mas então tecnologia da informação é uma das que mais soma ali, tá? De todas elas. Então, logo depois vem língua portuguesa com 15 pontos, tá? Então, as duas mais importantes é tecnologia da informação e língua portuguesa, tá legal, gente? E aí eles dizem assim, ó, o conjunto das provas objetiva terá por base os conteúdos programáticos constantes no anexo 3 deste edital. Então, é o que eu falei para vocês, lá no anexo, lá no final, tu vai ver os conteúdos que vão cair, tá? Então, olha só que interessante, eles vão explicando aqui, ó. Serão classificados por micro-região e, de acordo com o total de pontos obtidos, serão eliminados, olha só. Então, vai ser eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação das provas objetivas ou obtiver aproveitamento inferior a 50 pontos do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos básicos, ou ainda 50% ou inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos específicos, tá? Então, tem que acertar primeiro, tá? Mais da metade, tá?
do total de pontuação das provas objetivas, ou seja, a metade das provas, tá? E mesmo assim, tu tem que... Porque, por exemplo, não adianta tu acertar todas em conhecimentos básicos e acertar só 15% do conhecimentos específicos. Não, tu tem que acertar 50% da prova e esse 50% tem que ser dividido em 50% dos conhecimentos básicos e 50% dos conhecimentos específicos, tá? Então, tu tem que tirar a média nos dois conhecimentos e a média na prova para ser aprovado. Porque, por exemplo, o cara pode acertar todas em conhecimentos básicos. Gabaritei aqui conhecimentos básicos, tá? Acertei todas as questões. Mas acertei só 10% dos conhecimentos específicos. Vamos supor que isso dá 50%. Mesmo assim, tu vai estar reprovado, porque tu não acertou 50% nas duas, tá? E aí o cara vai ser eliminado, o candidato que obtiver nota 0 em qualquer uma das disciplinas. Isso aqui é meio básico, tá? O cara tirou 0, está eliminado. Os candidatos não eliminados, de acordo com o subitem 7.1.4, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui, serão classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos na prova objetiva, tá? Então, eles estão fazendo um cálculo de nota mesmo. Então, o cara que tirou maior nota vai ficar numa colocação melhor, o cara que tirou uma nota um pouquinho pior vai ficar numa colocação pior, tá? Então, até aí, tudo bem. Só que o que você tem que se ligar? Que a gente tem que acertar, por exemplo, no mínimo 50% da prova que está aqui, ó, tá? E 50% de cada uma. Não adianta, então, eu ir bem em uma e ir mal em outra. Por quê? Porque aí eu vou reprovar, tá? Então, eu tenho que manter uma média em todas as etapas da prova e no geral também, tá legal? Vamos para a próxima lá. Etapa que é a segunda, tá? A prova de redação, gente. Para todos os candidatos, tá? A seleção na segunda etapa será feita por meio da prova de redação de caráter eliminatório. Então, é caráter eliminatório. Por quê, gente? Porque a redação, olha só que interessante, ó. Ela deve ser estruturada na forma de texto em prosa, né? Que não é em verso, do tipo dissertativo argumentativo. E valerá 100 pontos. 100 pontos, gente. Então, é uma pontuação bem considerável aqui para a redação. Se vai ser dissertativo argumentativo, a gente já sabe que vai ter que ter uma tese, né? Que é uma opinião sobre algum assunto. Opinião sobre determinado assunto. E eu vou ter que defender essa minha opinião através de argumentos, tá? Argumentos consistentes. E aí montar lá uma introdução, geralmente vai ser em 4 parágrafos, mas pode ser em 5. Depende muito de como o candidato escreve, tá? Mas geralmente vai ser em 4 parágrafos, tá legal? Então a gente já sabe que vale 100 pontos a redação, tá? A redação será avaliada conforme os critérios a seguir. Adequação ao tema proposto. O que é isso, cara? Adequação ao tema proposto é, por exemplo, tu entender o tema, tu te adequar ao tema, entendeu? Então, tu lê a proposta, lê o tema e entender esse tema de redação, tá? Então, eles vão te dar um tema, aqui seria entender o tema de redação. O tema de redação. E aí, aqui, cara, uma coisa bacana é olhar palavras-chave, cara. Por que isso? Porque vai ter um comando na prova. O que são essas palavras-chave? É o comando da prova de redação. Às vezes ela vai unir dois assuntos, ela pode colocar qual a relação entre uma internet e o consumo irresponsável. Tá vendo? Então ela está pedindo uma relação. Ou ela pode fazer uma pergunta. O que você acha sobre a questão do desmatamento? Há soluções? Tá vendo? Então, a palavra-chave vai ser o comando da prova de redação, tá? É o comando. O que eles estão pedindo para ti escrever, tá? Adequação ao tipo de texto solicitado. Qual é o tipo? A tipologia do texto que vai ser solicitado. Eles já deixaram claro que vai ser o dissertativo argumentativo, tá? Argumentativo. Que é o que a gente acabou de falar ali. Então, como é que a gente vai se adequar a esse tipo de texto? Tendo uma tese, que é uma opinião, e defendendo essa tese por meio de argumentos. Então, aqui tem que ser um texto
argumentos. Aqui tem que ser um texto que vai tentar persuadir o leitor. Persuadir, ou seja, tentar convencer quem está lendo, que no caso é a banca, né? Que meu texto é coerente, coeso. Terceiro item ou critério de avaliação. Emprego apropriados de mecanismos de coesão, gente. O que são os mecanismos de coesão, meus queridos? É o seguinte, ó. Coesão é a forma que tu liga as partes do texto, tá? Então, eles colocam algumas aqui, ó. Referenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto, ou seja, a coesão é o emprego de elementos que vão estar relacionados à microestrutura do texto. Estrutura. Ou seja, aqui a gente pode ter o operador argumentativo. Operador argumentativo. A gente pode usar também os elementos coesivos. O que é isso, professor? Cara, isso aqui é o seguinte, ó. Vou botar em cor diferente aqui para vocês, para não confundi-los. É o que tu vai colocar lá para ligar, pronome demonstrativo. Esse problema tal problema, nesse sentido, e assim sucessivamente, tá? Dessa forma, e assim sucessivamente. Aqui, na verdade, eles querem ver como tu liga as partes do teu texto, ou seja, a questão da costura que tu faz do teu texto, as conjunções que tu usa, as preposições, os operadores argumentativos, elementos coesivos. Então, isso aqui é muito importante para o próximo item, tá? Que eu vou colocar aqui uma canetinha vermelha para nós. Por que é muito importante? Porque o próximo item, que é o quarto critério, ele vai dizer o seguinte, ó. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. E para a gente ter a coerência é a macroestrutura. Macroestrutura. Para nós termos a macro, nós automaticamente, necessariamente, precisamos da micro. Por quê? Porque eles estão dizendo aqui, inclusive, ó, capacidade de selecionar, organizar e relacionar. E interpretar, porque tu vai ter que entender o tema, né? Então, na verdade, aqui, ó, eles vão avaliar muito o teu projeto de texto. Projeto de texto. É aquela montagenzinha antes de tu escrever, no teu rascunho, e como tu liga uma ideia a outra. Como tu faz para defender ali o teu argumento que tu colocou lá na introdução, se ele aparece no teu desenvolvimento, se tu aprofunda essa linha argumentativa, qual operador que tu ligou, ou seja, se o teu texto, num todo, ele está coerente, cara. Tá legal? E o último critério, pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Ou seja, isso aqui, ó, gramática. Gramática. O que é gramática? Vírgula, crase, vírgula, crase, acentuação, concordância e assim sucessivamente, tá? É a gramática que eles vão avaliar no quinto critério de avaliação, tá? Então, é uma prova que está bem definida aqui, os critérios de avaliação, eles estão bem definidos, tá? Então, adequação ao tema proposto, adequação ao tipo de texto, emprego de coesão, de elementos coesivos, coerência e modalidade escrita da norma padrão, tá? Tá bem explicadinho ali, não tem o que a gente duvidar ou achar que tá ruim, tá legal, gente? Beleza? Show? Vamos para o próximo, então, tá? No próximo aqui, ó, a gente vai ver, ó, o que eles vão considerar como redação zero, tá? Ou seja, primeira questão, ó,
o que eles deixam claro também, ó, a redação deverá ser feita de caneta preta. Então não adianta levar caneta azul, porque não vai poder utilizar. Até pode utilizar, mas aí tu vai zerar, tá? Fabricado em material transparente, ou seja, o tubinho tem que ser transparente da caneta para evitar cola, tá legal, gente? Então, olha só. Será atribuída nota 0, tá, à redação do candidato que fugir ao tipo de texto em prosa dissertativa argumentativa, ou seja, o cara escreveu uma crônica ou escreveu um texto narrativo, tá? Tá fugindo à tipologia, zerou a prova. Segundo critério, fugir ao tema proposto. O cara coloca um tema, tu escreve uma coisa totalmente diferente, tá? Então, também vai zerar, tá? Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa. Então é quando o cara faz desenho, número, palavra solta, ou escrever um poema, por exemplo. Zerou também. For assinada e ou apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato. Ou seja, assinar, por exemplo, não pode, tá? For escrita a lápis, em parte ou na totalidade. Certo, gente? Então não dá para escrever de lápis, tem que ser caneta preta, tá? Não pode assinar, não pode fazer desenho, isso é normal em todas as provas. Olha só que esse aqui é muito interessante, ó. Serão eliminados, que é esse item aqui, ó, 7.3.6. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos na redação, cara. Isso aqui, ó, vai eliminar muita gente do concurso do Banco do Brasil, gente. Muita. Por quê? Porque o brasileiro, no geral, escreve muito mal. E a prova, a gente está agora no mês de julho, a gente vai ter até o mês de agosto. Isso é pouco tempo para nós treinarmos essa questão, né? Para a gente treinar essa questão relacionada à redação. Porque a redação é prática. A gente tem tempo? Tem tempo. Tem julho, agosto, setembro. 3 meses. Dá para a gente fazer um trabalho bacana, tá? De mostrar a estrutura, de treinar. Mas muita gente vai rodar aqui, ó. Vai ser desclassificado, tá? Ele vai ser eliminado porque 70 é uma nota alta, de certa forma, tá? Uma nota alta. E outra, gente, a redação vai ajudar muita gente a aprovar no concurso, porque as pessoas vão ir muito mal na redação, a grande maioria, e a redação ela vai fazer com que as pessoas consigam aumentar muito a questão do posicionamento, tá legal? Vamos ver uma prova de redação, então a última, na verdade, de 2015. Vamos ver um tema de redação. Eu peguei da própria CES Gran Rio, né, que foi de 2015. Vou fazer a leitura e vou mostrar para vocês qual é o estilo da prova, tá? Banco do Brasil é um banco de mercado com espírito público. Nesse contexto, este é um momento propício para refletir sobre um aspecto amplo e inesgotável, debate em torno um aspecto do amplo e inesgotável debate em torno da solidificação da cidadania brasileira, o papel de cada um na preservação do espaço público. Olha que bacana. Então, ele já traz aqui um contexto falando que o Banco do Brasil é um banco de mercado, mas com espírito público. O papel de cada um na preservação do espaço público. E aí eles colocam, para situar a discussão, são oferecidos os textos abaixo, que devem ser usados como motivadores para a produção de uma redação. Não os copie. Então, tu não pode copiá-los, tá? O próprio nome já diz, é para motivar, né? Motivar a tua ideia aí para ir para outro lado, talvez, ou para lembrar de alguma coisa. O próprio texto, o nome já diz, tá? Então, não pode copiar. Então, o tema é o papel de cada um na preservação do espaço público. Bacana o tema, tá? Lá de 2015. Ao contrário dos animais que não trabalham, pois sua ação não é deliberada, o trabalho humano é uma ação transformadora da realidade, dirigida por finalidades conscientes. Ademais, a ação humana é coletiva e pautada pela linguagem e pelo pensamento, tornando possível a formação do mundo cultural. No esforço de manutenção da própria vida, os homens passam a produzir os meios de sua própria existência, intervindo, modificando e adaptando a natureza às suas necessidades. Salim, barará, sobre as pessoas e organizações, onde foi retirado o texto, né? Administração bancária, uma visão aplicada, Rio de Janeiro, parari, parará, tá? Então, tá ali
o primeiro texto motivador. Outro, eu amo a rua. Nós somos irmãos. Nós nos sentimos parecidos e iguais nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento, imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia. O amor, o ódio, o egoísmo. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. A rua nasce como o homem, do soluço, do espasmo, a suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres. E aí tá ali de onde foi tirada, tarará, João do Rio, né? Então ele está falando sobre essa construção relacionada à rua, aos locais da cidade. Então cada pessoa, né, cada casa é construída por muitos seres. Então ele está falando sobre essa união dos seres, tá? Já no texto anterior, se a gente for ver, ele falava sobre a questão do trabalho, né? Porque ele está dizendo, ó, no esforço de manutenção da própria vida, os homens passam a produzir os meios de sua própria existência, intervindo, modificando e adaptando a natureza às suas necessidades. Então ele está falando como o homem faz para adaptar as suas necessidades relacionadas ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho, tá? Nesse segundo ele está falando da rua, que é o texto do João do Rio. Vamos para o próximo aqui. Quando viaja ao exterior, o brasileiro procura cidades com espaços públicos muito bem estruturados, onde se caminhe por ruas, corredores, de calçadas muito bem mantidas e de usos diversificados. A cidade da segregação, do isolamento, da ausência de serviços públicos e da circulação sem vida, essa cidade não corresponde mais ao sonho contemporâneo. Então está falando sobre a questão da segregação, né? Dessas partes da cidade ou dessas cidades que são segregadas, tá? Aqui eu acho que ele está falando mais da parte, tá? Da parte das cidades que não combinam mais com o contemporâneo, tá? Vamos passar então, ó. A leitura dos textos acima evidencia que não cabe apenas a um setor, mas a todo cidadão brasileiro resguardar o espaço público para a própria reafirmação de sua civilidade. Considerando essas reflexões, elabora um texto dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema: preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Então lembra que lá no início eles colocam uma possível indicação de tema, mas é para dizer qual vai ser o teor dos textos motivadores. Então eles de novo reforçam aqui, ó. Eles estão reforçando, olha só. A leitura dos textos acima, eles vão dizer, dos textos que a gente acabou de ler, evidencia que não cabe apenas a um setor, mas todo cidadão resguardar o espaço público para a própria reafirmação de sua civilidade. E aí, cara, preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Então, o que eles estão pedindo, cara? Primeira coisa que tu tem aqui como comando para te adequar ao tema, né? Eles diziam lá no início, é a questão da preservação do espaço público. Então, é preservar o que é público. O que é público. E a gente tem a mania de jogar para o Estado essa responsabilidade, né? Mas o que a banca está dizendo? Que é um compromisso de todos nós. De todos nós. Então, vírgula, não somente do Estado. E o que a gente vai ter aqui, então? A gente vai ter a questão, primeiro, depredação do patrimônio público. É um dos problemas, né? Patrimônio público.
Esse é um possível problema que a gente pode apresentar como um dos problemas do nosso texto, né? Outra coisa que nós poderíamos falar, que eu acho interessante, pequenas ações. Pequenas ações são importantes. Pequenas ações como organizar com os vizinhos, coleta seletiva de lixo. Ó, então eu já tenho mais um probleminha aqui que eu posso apresentar no meu texto também. Quer dizer, aqui está mais para uma solução, né? Outra coisa que a gente pode falar aqui, ó. A importância da comunidade. Eu estou montando um projeto, ó. E aí depois o que vai vir? Vai vir as citações que eu vou fazer. Os argumentos. Eu fiz aqui uma montagem e aí eu vou lembrar de alguma citação, de algum filme. Posso lembrar aqui um filme, posso lembrar de uma série ou um livro que vai falar sobre essa questão da importância do cidadão, né? Ou da importância do coletivo, da sociedade no geral, para a preservação do espaço público, porque o próprio nome já diz, é público, é para todos nós, né? Certo, gente? Então, os textos motivadores, eles, de certa forma, são tranquilos, assim, são fáceis, porque eles estão falando, na verdade, que todo mundo tem que exercer o seu papel, todo mundo tem que se adaptar e tem que exercer o seu papel, porque na rua tem a mão de todos, né? A gente constrói o patrimônio público junto e a gente preserva ele junto, tá legal, gente? Então, prestem atenção nesses 5 critérios ali que a banca vai utilizar para correção. Espero que tenha ajudado vocês aí, tá? No concurso do Banco do Brasil. Qualquer coisa, entre em contato aí. Procure o meu contato aqui no próprio YouTube, tá? O Instagram ou o Facebook. Entre em contato que eu estou tentando formar uma turma aí para que a gente consiga tirar essa nota bacana aí na redação do Banco do Brasil, tá? Porque 70 é a média, tá? Tirou menos de 70, não adianta tu gabaritar a prova que tu vai ser desclassificado. Eu estou tentando montar uma turma pequena justamente para isso, para dar atenção para os alunos, atenção devida para todos os alunos. Então, não vou montar uma turma enorme, tá bom? Grande abraço, então. Qualquer coisa, entre em contato.